EA Games. A Electronic Arts, mais conhecida como EA Games, é uma das maiores e mais conceituadas de toda a indústria dos games, alavancando muitos títulos e franquias de sucesso. Porém, nos últimos anos, sua conduta com os consumidores, estratégia de arrecadação e o próprio desenvolvimento de seus jogos estão um tanto quanto questionáveis. E por isso, atualmente nas redes sociais e fóruns de gamers, é bem comum observar pesadas críticas à empresa, a qual alguns julgam estar sendo até antiética e prejudicial para a indústria. Bem, meu nome é Lucas, o seu apresentador de hoje, e agora vamos entender os motivos por trás de todo esse hate que a EA vem sofrendo já há algum tempo. Será que ela realmente merece? Vamos descobrir, mas antes, já deixa aquele seu joinha para não esquecer, se inscreva aqui no canal da New para não perder os nossos próximos vídeos e confira a nossa plataforma, newage.gg. Lá você poderá jogar campeonatos premiados dos seus jogos favoritos, além de ter acesso a notícias diárias do universo gamer e da cultura pop. Vale muito a pena conferir. Agora, vamos começar! Para começarmos a nossa análise, primeiro vamos observar os casos de grandes fracassos de aceitação do público para vermos o que eles têm de comum. Star Wars Battlefront 2 de 2017. O jogo foi criticado principalmente por seu sistema de progressão baseado em loot boxes, que é aquele sistema muitas vezes pay to win, que permite que os jogadores comprem itens virtuais usando dinheiro real, o que muitos consideram uma forma de jogo de azar disfarçado. Sem falar que isso era uma clara vantagem no modo online e descredibilizava totalmente a moeda do jogo, que era conquistada através de vitórias em partidas, as quais precisavam ser acumuladas aos montes para valerem algum item do jogo que era facilmente comprado com dinheiro real. Isso gerou uma grande polêmica, até porque não era a primeira vez que a EA utilizava dessa prática. Muito pelo contrário, os jogadores já estavam de saco cheio desse sistema e o uso exacerbado dele nesse game foi a gota d'água. O boicote ao game foi tão grande que levou a EA a retirar temporariamente as microtransações do jogo, enquanto reestruturavam o sistema. Mas o estrago já estava feito. Além disso, o jogo também foi criticado por seu modo campanha, que foi altamente anunciado como a grande novidade do título, mas que na prática foi uma grande decepção por sua pouca duração e por mais parecer um tutorial do game do que qualquer outra coisa espetacular que eles prometiam. Outro exemplo dessa terrível fase da desenvolvedora é o Anthem, jogo de ação em mundo aberto desenvolvido pela BioWare, um estúdio conhecido por seus jogos de RPG aclamados pela crítica, como Mass Effect e Dragon Age, o qual inclusive já falamos sobre ele em nosso vídeo das maiores decepções do mundo dos games, que deixaremos linkado aqui no card, então confere lá que o vídeo é bem interessante. E como falei lá, Anthem recebeu críticas por vários motivos, incluindo problemas técnicos, falta de conteúdo e problema de jogabilidade. Além disso, o jogo foi lançado com um modelo de negócios que envolvia a venda de passes de temporada e outros conteúdos pagos adicionais, o que muitos jogadores consideraram excessivamente caro e abusivo. Mas o grande problema mesmo foi que simplesmente ele foi entregue completamente inacabado, lançado às pressas e não entregou nada do que prometeu. E não podemos deixar de fora dessa lista o SimCity de 2013, jogo de simulação urbana que foi altamente antecipado antes do seu lançamento, entregue cheio de problemas técnicos, incluindo longos tempos de espera para conexão com servidores e erros que impediram jogadores de jogarem. Isso levou uma forte reação dos fãs à saga e críticos, e a EA teve que emitir um pedido de desculpas e oferecer uma compensação aos jogadores. Se isso não é um desastre, eu não sei o que é. O jogo também foi criticado por ser muito pequeno e limitado em comparação com as edições anteriores da série, SimCity. E para completar essa série de fracassos, Mass Effect Andromeda, lançado em 2017. O jogo de RPG de ação foi também desenvolvido pela BioWare e ele era altamente esperado pelos fãs da série. No entanto, o jogo recebeu críticas mistas dos jogadores e críticos, com muitos apontando problemas de animação facial e diálogo, além de uma história e personagem menos interessantes em comparação com os jogos anteriores da série. O jogo foi criticado por apresentar muitos bugs e problemas técnicos que afetaram a experiência do jogador, virando mais uma enorme decepção para o estúdio.
Mas se você acha que acabou por aqui, nada disso. Mesmo entre os grandes sucessos de vendas da EA, há diversas críticas e absurdos que, apesar de serem apontados sempre que um grande novo jogo sai, nada é feito. E sinceramente, por que eles mudariam algo? Apesar dos diversos problemas técnicos, gameplay repetitiva e falta de originalidade, a EA continua vendendo milhares de cópias desses games todos os anos. É isso mesmo, estou falando das franquias FIFA, The Sims e Battlefield, os cargos-chefes da desenvolvedora. Bem, começando pelo FIFA, primeiro que nem é mais FIFA, né? Pra quem não sabe, a EA perdeu os direitos do nome FIFA por não renovar o contrato de imagem com a Federação Internacional de Futebol. E a repetição dos novos jogos, que mesmo sendo apenas atualizações dos anteriores, são vendidos a preço cheio, e também o modo Ultimate Team, aquele modo baseado em compra e venda de cards de jogadores, o qual é recheado de microtransações e que muitos julgam não recompensar devidamente os jogadores por ser bem aleatório. Já o The Sims é pior ainda, porque aqui o jogo não permaneceu igual, foi pior. Do The Sims 3 pro The Sims 4 houve um claro downgrade de gameplay. Muitas coisas que tinham no 3 como veículos simplesmente não existem mais no 4. Que por sinal nem mundo aberto é. Você não consegue acompanhar o seu boneco pro trabalho, e qualquer viagem tem aquela tela chata de load, algo que já não existia mais desde o The Sims 3, que era mundo aberto e tinha todos esses fatores. E é aquilo, né? Se você quiser deixar o seu jogo mais completo com as famosas expansões, que são marca da saga, você simplesmente terá que pagar quase 3 mil reais para conseguir todos os pacotes. Esses que muitas vezes entregam conteúdos bem pobres e preguiçosos, e cobram 150 reais, preço de um jogo completo para PC, por exemplo. E olha, que eu sou fã da saga de The Sims, mas tem problemas que temos que apontar. Inclusive sobre The Sims a gente vai deixar aqui no card o nosso vídeo que a gente fez sobre o The Sims 5, novo jogo da saga, que já foi anunciado pela EA, e o vídeo ficou muito interessante, é uma análise que realmente vale conferir, vale ficar aqui no card. Continuando, por fim, o Battlefield, que há algum tempo já vem sendo bem consistente em qualidade, mas os problemas dos últimos 2 títulos lançados realmente merecem uma atenção a mais. O Battlefield 5 foi alvo de muitas críticas e controvérsias, incluindo problemas técnicos, falta de conteúdo, mudanças polêmicas na jogabilidade e uma campanha publicitária infeliz. Um dos principais problemas do game foi o lançamento inicial cheio de bugs e problemas técnicos, incluindo quedas de FPS, travamentos, problemas de conectividade e outras falhas que prejudicaram a jogabilidade. Isso levou muitos jogadores a ficarem frustrados e desanimados com o jogo logo no início. Isso sem falar na falta de conteúdos clássicos de outros jogos da saga, que realmente ficaram devendo nesses jogos. E depois de anos de tantos tropeços, Battlefield 2042, o último jogo da franquia, tinha tudo para ser o ponto de virada que marcasse o momento em que a DICE aprenderia com seus erros e finalmente conseguiria recapturar a magia da série. Em vez disso, ele é um dos pontos mais baixos de uma franquia antes respeitada, mas que agora, por muitos críticos, está completamente perdida em sua essência e proposta. Apesar do Battlefield 2042 ser um jogo mais personalizável da série, com as maiores batalhas, ele tem mapas espaçosos e desinteressantes, tiroteios pouco satisfatórios, armas desbalanceadas e uma enorme variedade de bugs e problemas técnicos que atrapalham seus momentos de diversão. Mesmo os novos modos não salvaram um título que foi bem mal recebido, tanto pelos fãs, tanto pela crítica. Bem, agora que analisamos os jogos atuais da desenvolvedora, temos propriedade para apontar 3 principais motivos para todo o hate que a EA está sofrendo. O primeiro e talvez mais problemático, as microtransações e loot boxes em seus jogos. A EA é criticada com razão por incluir na maioria de seus jogos práticas que incentivam os jogadores a gastarem dinheiro real em itens virtuais, como loot boxes, que facilitam o gameplay para os pagantes e impossibilitam as pessoas que não pagaram extra a conseguir itens maneiros do game. E pior, esses jogos nem são de graça. A EA normalizou o conceito de cobrar preço cheio em um game e ainda cobrar conteúdo pago dentro dele. Vendo assim, realmente é um absurdo, mas infelizmente essa prática foi se normalizando na indústria. O segundo ponto é o lançamento de jogos inacabados. Como no caso do Anthem que vimos agora há pouco, não é incomum a EA lançar jogos com problemas técnicos notórios ou com falta de conteúdo, e mesmo assim colocarem o preço do game lá nas alturas.
E por fim, o terceiro ponto observado é a falta de originalidade. A EA é uma daquelas empresas que leva muito a sério a frase popular "time que está ganhando, não se mexe", repetindo a mesma fórmula, gameplay e modelos de seus jogos de sucesso até ninguém aguentar mais. Minto, os elencos dos times são a única coisa que muda a cada novo FIFA. Mas não adianta, mesmo com todos esses pontos claramente problemáticos que a EA descaradamente continua utilizando, nós consumidores ainda continuamos comprando seus jogos, e por isso ela continuará repetindo os mesmos erros. Até porque, em questão de imagem e credibilidade, está nítido que a empresa já chutou o balde e agora o modelo de negócio deles é sugar dinheiro e apenas isso. Mas vamos ser justos, quando falamos de Electronic Arts, temos que entender que estamos tratando de diversas desenvolvedoras, e pelo incrível que pareça, algumas ainda conseguem ter um mínimo de autonomia para criarem suas obras com carinho, sem a mão gananciosa dos executivos da holding. Por exemplo, a Respawn Entertainment é uma das desenvolvedoras da EA que não costuma desapontar os consumidores, muito pelo contrário, com títulos como Apex Legends, Titanfall 1 e 2, Jedi Fallen Order e agora o Jedi Survival, que lançou há pouco tempo, podemos dizer que é um estúdio bem original e que preza pela qualidade de seus títulos. O Jedi Fallen Order mesmo é um jogo incrível, que respeita os fãs da saga de Star Wars, é um single player focado na história e não tem microtransações, tudo que vai contra a diretriz atual da EA. Podemos chamá-lo até de um jogo rebelde. É por isso que o Jedi Survival, continuação do Jedi Fallen Order, foi tão esperado pelos fãs. E claro, não vou dizer que é um jogo perfeito, até porque nós sabemos que a otimização para PC principalmente foi tenebrosa, com FPS caindo o tempo todo, e até mesmo nos consoles a otimização não estava muito boa. Realmente parece que foi um jogo que saiu às pressas. Mas não quer dizer que ele não seja uma evolução clara do primeiro jogo. Tem uma história realmente mais cativante que o do primeiro, sendo mais original, pegando coisas do universo expandido, aumentando o escopo do game, seja em jogabilidade, gameplay, enfim, a Respawn realmente fez um ótimo trabalho no game e podemos dizer que ainda realmente existe uma desenvolvedora dentro da EA que faz o seu trabalho de forma decente. E é isso que acontece quando os developers fazem um jogo para os fãs e não para os acionistas. Não precisa encher um jogo de microtransações, live services e todos esses tipos de estratégias de capitalização de dinheiro para o jogo ser lucrativo. Basta ser feito decentemente, com detalhes e originalidade. E vamos falar a verdade, a EA ainda tem chances de se redimir, porque potencial não falta. Quando ela dá liberdade criativa às suas desenvolvedoras, geralmente obras-primas saem para nós consumidores. É só ver o caso do próprio Dead Space Remake, lançado esse ano, que foi um verdadeiro presente para os fãs antigos da saga, trazendo novidades de gameplay e incremento à história do jogo original, além de gráficos insanos, obviamente. Enfim, essa foi a minha análise sobre o atual cenário da Electronic Arts, e concluo afirmando que todas as críticas voltadas à empresa são sim cabíveis, como vimos aqui através de vários exemplos. Mas não é como se eu tivesse perdido todas as minhas esperanças na EA. Dá pra ver que no meio de diversos desastres de jogos repetidos, a empresa ainda consegue entregar trabalhos honestos e surpreendentes. Eu mesmo, como fã fervoroso de Star Wars, estava bem ansioso pro Jedi Survival, que realmente atendeu minhas expectativas, principalmente em questão de enredo. E espero que novos títulos da saga saiam futuramente e que jogos tão bem feitos quanto sejam desenvolvidos pelas talentosíssimas desenvolvedoras que a EA tem no seu guarda-chuva. Bem, por hoje é só, pessoal. Comentem aqui embaixo caso vocês estejam gostando desse estilo de vídeo mais opinativo ou se vocês preferem que o canal foque mais nos vídeos de lista. E claro, lembrando que esse aqui é apenas a minha análise. Caso você tenha outra opinião sobre a EA, deixa também a sua análise aqui no campo de comentários. Valeu, galera, pela sua atenção e até a próxima!